A maioria das pessoas naquela fila vai passar as férias no exterior. É claro que também tem quem está viajando a trabalho e turista voltando para casa. Mas uma parte cada vez maior dos que tomam um avião para outro país é de brasileiros que estão indo embora, que estão emigrando. Por que você acha que tem tanto brasileiro indo para fora? Eu acho que é falta de perspectiva, né? Na verdade, a gente vive num país onde a gente não sabe o dia de amanhã, né? Saímos em função de segurança e de oportunidades de emprego, de crescimento num ambiente mais tranquilo para a família. Eu gosto muito da organização das coisas lá fora. A gente percebe que o retorno do que a gente paga no dia a dia lá, aqui a gente não vê muito isso e lá já tudo acontece, né? A gente tem esse sonho e está se preparando para isso. O número de declarações de saída definitiva aumentou quase 40% em 2 anos. Quem faz essa declaração para a Receita Federal está se mudando para outro país de forma legal e quer ficar com tudo certinho por aqui até para o caso de decidir voltar. Mesmo sem contabilizar os que vão embora não oficialmente, de modo mais aventureiro, é muita gente apostando numa vida melhor lá fora. É uma coisa muito delicada, então ninguém sai comentando um pro outro que eu vou, entendeu? Mesmo preferindo a discrição na hora de gravar a entrevista, a empresária pernambucana está decidida a trocar o Brasil pelo Canadá. Primeiro a qualidade de vida e depois a crise começou a afetar. Tem muitos amigos meus que tinham uma vida muito boa aqui e decidiram ir para lá. E todos com a família, todos, não tem ninguém assim que foi só. Todos eles tinham emprego de bancário, tinham emprego de público, federal, e largou tudo para ir para lá. O Canadá hoje é a bola da vez, até porque pelos processos, hoje existe um novo sistema de imigração, que é o Express Entry, onde o governo canadense dá a possibilidade para esse profissional qualificado, essa pessoa, ela se tornar um residente permanente na cidade. Então, o Canadá dá todo o suporte para esse profissional, seja ele engenheiro, seja ele um designer, seja ele um profissional qualificado, que ele possa comprovar isso, que ele já tem as habilidades técnicas, então o domínio da língua. Então, ele, junto com sua família, ele pode participar desse processo. Bruno descobriu um filão na ajuda profissional a quem quer morar fora. Ele já tinha uma agência de intercâmbio quando percebeu há cerca de 2 anos uma demanda diferente de clientes mais velhos. Hoje a gente vê profissionais, pessoas que já estão inseridas no mercado, mas que estão buscando algo mais, uma vivência internacional e que eles acreditam que eles possam desenvolver isso internacionalmente. Só para o Canadá, ele já contabiliza uma dúzia de famílias que foram e ficaram. Isso fazendo um investimento inicial médio de R$60 mil, o que inclui passagem aérea, vistos, acomodação, preço de um curso na universidade e os honorários dele. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno da Costa da O que Bruno oferece não deixa de ser uma versão nacional do serviço que é prestado a partir de Vancouver, há 3 anos e meio, por Celina e Francisco. A demanda, eu diria que aumentou entre 50% e 70% da metade do ano passado para cá, de pessoas que querem vir realmente para ficar definitivamente no Canadá. Eu diria que 95% dos meus clientes são brasileiros. Eu tenho muitos clientes também de outros países, mas a grande maioria são brasileiros. E qual é o perfil dessas pessoas? Tem de tudo? É gente mais jovem, já mais velha, com família já montada? Como é que é? Muitas pessoas já com uma idade acima de 25, 30, 35, 40 anos, né? Se você pegasse há 1 ano e meio atrás, não era esse perfil, era um perfil mais jovem e tudo mais. Hoje realmente são pessoas mais velhas, famílias que querem vir para cá definitivamente. E são pessoas que estão bem estabelecidas no Brasil também, né? Tem uma vida muito confortável no Brasil, mas eles estão procurando realmente a segurança, a qualidade de vida, uma coisa que acho que está um pouco mais complicado no Brasil. Como é que você faz o diagnóstico? Como é que você descobre qual é o visto ideal para aquela pessoa ou para aquela família? Geralmente a gente inicia através de uma consulta, tá? Então, durante a consulta, que vai de 40, né? Em torno de 40 minutos, eu faço todo o assessment, né, do perfil dessa família que está procurando, ou desse indivíduo, ou da família que queira imigrar.
Ela já foi procurada para essa entrevista inicial, que custa $180 canadenses, mais ou menos R$500, por mais de 6 mil pessoas. E o pessoal prefere ir para onde, normalmente? Para ir para Toronto, para Montreal? Vancouver, né? Toronto, Calgary, e tenho muitos clientes agora com interesse em ir para Winnipeg, que fica na província de Manitoba. Por quê? O que tem de especial lá em Winnipeg agora? Manitoba oferece certo benefício, vamos dizer, em relação à experiência de trabalho, que não é exigido que seja em certas categorias, né, como é selecionado pelo governo federal. Então, com isso, né, muitas pessoas estão indo para lá. É um programa provincial, pela província. É um dos mais fáceis que tem para emigrar para o Canadá. Oficialmente, o Canadá ganhou 1.915 imigrantes brasileiros em 2014. Foram 200 a mais que no ano anterior, numa progressão que só fez aumentar desde 2011. Outro país que atrai trabalhadores de fora, inclusive do Brasil, é a Austrália. O governo australiano ofereceu entre 2013 e 2014 190 mil lugares para o programa de imigração, sendo quase 70% das vagas destinadas a trabalhadores qualificados. Desde o início dos anos 90, a Austrália ganhou mais de 22 mil residentes nascidos no Brasil, pelos números oficiais do governo. Um dos grandes trends, digamos assim, do século XXI é a questão da imigração. As pessoas literalmente vão escolher com os pés, vão forçar de qualquer maneira a entrada em outros países. A gente está vendo isso agora na Europa. Mas não é só ali. Se você olhar assim, no Brasil, os bolivianos vêm para o Brasil em quantidades crescentes, por exemplo, para São Paulo especialmente. Os haitianos entraram pela fronteira norte do Brasil e hoje uma parte significativa deles se encontra no sul do Brasil. Quer dizer, não tem como segurar essa maré migratória no mundo. Marco Aurélio dirige um departamento da Fundação Getúlio Vargas do Rio que, entre outros assuntos contemporâneos, estuda os movimentos migratórios. Da pesquisa nascem belos gráficos como esse, usando um enorme volume de dados. O que os números mostram é que há muito mais brasileiros morando fora do que estrangeiros radicados aqui. Isso é uma fotografia do momento, né? A gente tem 1.229.041 indivíduos que saíram do Brasil, é isso? Isso é um retrato. O Brasil, né, como ponto de partida. E exatamente. Que imigraram 651 mil, grosso modo. Isso é um dado que a gente chama de dado de estoque, né? Um dado de um retrato mesmo, né? Você tirou uma foto do mundo nesse momento e viu quantas pessoas de nacionalidade brasileira estavam habitando fora do país, né? Wagner explica que é possível fazer um levantamento trimestral de quantos estrangeiros entram no país, vindo hoje em dia, principalmente de Haiti, Venezuela, Colômbia, Peru e Senegal. Já o número total de brasileiros que deixaram o território nacional depende do censo. E o próximo retrato da situação só sai, portanto, com o que for apurado pelo IBGE em 2020. Vão engrossar as estatísticas novos migrantes como Wesley, Karen e Claire. Eles conversaram com a gente há poucas semanas de partirem de mudança para a Irlanda, sem nunca antes terem pisado no país. A gente tomou como base que nós já estivemos na Inglaterra, como algo muito próximo a isso. Claro, conversei com muitas pessoas antes de tomar essa decisão, locais, para ter certeza que a ideia que eu tinha era realmente factível, era uma realidade. E aí sim, chegamos, né, a tomar essa decisão. O consultor pernambucano Bruno, que foi estudante de intercâmbio na Irlanda e acabou se formando lá, garante que a adaptação é fácil para os brasileiros. A Irlanda é um destino muito procurado. Pela facilidade, questão dos trâmites de visto, a mobilidade que esse estudante ele vai ter na Europa. Então, isso tudo facilita e proporciona uma ótima experiência. E o país também, ele tem uma cultura muito próxima à nossa, então as pessoas se adaptam fácil. É um povo muito alegre e muito divertido também. Praticamente desde adolescente eu já tinha uma vontade de estudar na Europa. Mas não era possível, questões econômicas, família, enfim. Mas realmente foi algo que foi aumentando essa vontade e no ano passado a gente teve uma conversa bem franca aqui na família e aí a Karen estava esperando a Claire e nós chegamos à conclusão de que seria muito bom, até pensando na vinda da neném, ia ter uma melhor condição de saúde, estudo e enfim. E a situação do Brasil pesou nessa escolha? Muito. A tributação em cima dos nossos salários está insustentável. E não podemos falar que a gente ganha pouco.
porque a gente já está numa classe média, acho que alta, né? Não é nem classe média normal, mas o nosso dinheiro some no fim do mês. Wesley conseguiu ser transferido para a cidade de Cork, no sul da Irlanda, pela empresa de infraestrutura para armazenamento de dados em que ele trabalha. A minha relocação é permanente, eu não vou como expatriado. Então, realmente, é uma questão que realmente só a vida lá é que vai mostrar pra gente se a gente vai ficar lá ou vai depois acabar mudando para algum outro país. De qualquer forma, eu acho que voltar para cá vai ser só para férias e visita mesmo, a gente não volta mais. O que facilitou todo o processo, como explica Wesley, foi a cidadania portuguesa dele e da filha. Já a Karen tem direito a se tornar italiana e vai começar esse processo já estando na Europa. Com isso, vai poupar a espera nesta fila, que se forma todos os dias, pouco antes das 8 da manhã, na Avenida Paulista, antes do início do expediente do Consulado da Itália. Alicia e Pedro vieram dar entrada nos passaportes, depois de já terem conseguido a cidadania por conta do bisavô de Pedro, que era italiano. Tiraram partido da ascendência para ajudar as descendentes. Uma das filhas mora na Alemanha há 2 anos, a outra está há 9 meses na Irlanda. E esse passaporte vai ajudar, né? Esse é o horizonte que a gente está dizendo, né? Porque as portas abriram-se para elas, né? E por que elas resolveram sair do Brasil? Insatisfação mesmo, sabe? Procura aqui emprego era muito difícil, então é para... E por conta, a mais velha disse que ela está adorando a segurança. Por conta da segurança, o prazer de estar num país onde tudo funciona, sabe? Os irmãos Gustavo e Estefânia querem fazer esse mesmo caminho. Eu tenho a felicidade de não ter que procurar emprego, mas não estou feliz com o que vem acontecendo. Você considera a possibilidade, então, de largar tudo e morar na Europa? Considero. Mesmo que você saiba que talvez você não consiga atuar como advogado lá e você tenha que fazer outro tipo de atividade, tudo bem? Para mim, tudo bem. Larissa trabalha numa empresa que presta assessoria para que a cidadania italiana saia mais rápido. São 2 funcionários no Brasil, 2 na Itália. A demanda aumentou nos últimos tempos? Com certeza. Por conta da crise, hoje os escritórios de assessoria estão ganhando bastante clientes. De quanto? Você tem como mensurar? Não sei, subiu 100%, 50% de tanto tempo para cá? Uns 80% subiu. 80%? Sim, depois de final de 2014 até agora subiu bem. Ela vende o peixe explicando que pelos trâmites normais do consulado, a espera pela cidadania italiana demora pelo menos 10 anos. Já se o candidato contratar ajuda, pode sair em até 3 meses. A pessoa tem que desembolsar quanto se quiser ter esse processo mais acelerado para tirar a cidadania? De montagem de processo, aqui no Brasil, R$ 2.500, mais as custas que o cliente gasta, né, de tradução, legalizações, e na Itália R$ 3.000, com todas as taxas, a residência e o translado do aeroporto até a residência e da residência ao aeroporto. Quer dizer que são 3.000 euros mais R$ 2.500 pelo menos, para começar. Isso. Não é obrigado, o cliente que monta o processo não é obrigado a finalizar e o cliente que finaliza não é obrigado a montar, mas sim, seria esses valores. Hoje, com a crise que vive, compensa vender carro, casa, para tentar uma nova vida, porque você vai ter 20 e poucos países da Europa para viver. Eu me sinto absolutamente em casa aqui, assim, parece que a gente está aqui já há muito tempo. Essas imagens são uma marca de 2015. Nunca, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tantos migrantes e refugiados cruzaram mares e fronteiras para chegar ao solo europeu, atrás de uma vida melhor. O país mais rico da Europa, com uma economia estável, a Alemanha se tornou o sonho de consumo para muitos estrangeiros, inclusive do Brasil. Hoje vivem na Alemanha mais de 113 mil brasileiros. Há menos de um ano em Berlim, Gisele e Felipe se consideram totalmente adaptados. Deixaram bons empregos numa estatal brasileira e conseguiram trabalho numa mesma empresa na capital alemã. E foi até fácil arranjar um apartamento mobiliado.
As crianças da nossa família e meus pais, meu irmão, ficar longe deles em datas especiais é meio difícil. A gente, assim, não tem nada decidido. A gente vive um dia de cada vez e, nesse momento, a gente não vai voltar. Mas, não sei, se daqui a 2 meses pode tudo mudar. Entre os prós, ela cita as estações do ano definidas. Entre os contras, o fato de que em parte do ano escurece às 4 da tarde. A diferença da comida dá para contornar. Na loja de produtos asiáticos, o casal compra legumes e frutas típicos do Brasil. Aipim também? Então tá, pegar umzinho só para cozinhar em casa. A gente nunca teve problema. Também não é dizer, nunca fui destratado. É óbvio que dependendo, às vezes você vai no órgão do governo e tal, tem alguém mais impaciente, ou então que se recusa a falar inglês e tal. É complicado você estabelecer amizade e introduzir aquela pessoa no seu círculo de amizade se não fala todo mundo o mesmo idioma, né? Quer dizer, continua sendo uma barreira, de certa forma, também. Sim. Já outro pró, e importantíssimo na opinião deles, é a qualidade do transporte público. Horário do ônibus deve passar em 4 minutos. Você sabe a hora que ele vai passar? Não é que nem no Brasil, que a gente chegava no ponto e ficava lá 1 hora esperando, sabe? Aí passava 3 seguidos. Será que é esse agora? Chegou. Ah, que ótimo. Detalhes nem tão pequenos como esse pesaram na decisão de mudar de continente. Cada vez que a gente viajava para o exterior, a gente voltava mais desanimado com o Brasil, porque era o transporte que não funcionava, assalto e tudo, né? Os Estados Unidos também assistem a uma onda de brasileiros recém-chegados. Tânia é jornalista e acompanha a tendência. No final da década de 90, isso foi antes do 11 de setembro. Naquela época ainda dava para você ficar ilegal, ainda dava para sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil e voltar para cá de novo. Tinha muitas brechas no quesito de imigração, na coisa de visto. Tinha muitas brechas. Tinha muita gente que vinha pelo México, entrava por um porto, saía pelo outro. Depois do 11 de setembro, com a Homeland Security, a agência que o governo criou para regularizar as entradas e saídas dos estrangeiros no país, está muito mais difícil de você conseguir o visto, está muito mais difícil de você entrar. Se você cometer uma falcatrua, por exemplo, num porto, ela vai acusar num aeroporto. Antes não tinha essa comunicação. Essas pessoas que vinham sem ter uma formação formal para fazer subemprego, já diminuiu bastante depois do 11 de setembro. A leva de agora é uma leva totalmente diferente. São pessoas que têm apartamento próprio, carro próprio, filhos em escolas particulares no Brasil, numa situação estável, pelo menos em termos de bens materiais. Mas o que elas querem? Elas querem uma escola melhor, um lugar sem violência, e elas querem uma estabilidade. Elas estão vindo com algum tipo de visto, e aí entra custos de advogado, custo de uma casa melhor, porque quando você vem aos 20, você pode dormir em qualquer quarto. Quando você vem com a família é diferente, mas tem que ser uma mudança bem pensada. Para preparar quem tem esse perfil, mas mesmo assim é candidato a imigrante, Celine e Francisco produzem vídeos como esse. Bem, vai depender da sua formação, vai depender da sua área de trabalho. Ela vai estar começando a vida de novo, né? Então talvez um desafio seja, se você está lá no alto da sua carreira, você tem que entender que você vai estar começando num país em que a sua língua não é a língua... Você não tem o domínio 100% talvez daquela língua. Você não tem o network todo que você tem no país. Você não conhece aquelas pessoas, então você está começando de novo. Então pode ser que no primeiro momento você não consiga, né, essa entrada direto num cargo que você tinha no Brasil. Pensando nos brasileiros que hoje consideram a possibilidade de morar fora, Tânia escreveu, em 2015, um texto que bateu recorde de acessos numa revista eletrônica. Você acha que elas ainda idealizam muito essa vida fora do Brasil? Elas idealizam muito a vida fora do Brasil. Elas, na verdade, existem duas coisas. Eu acho que as pessoas têm que saber diferenciar. Você quer morar fora do Brasil ou você quer sair do Brasil? São duas escolhas totalmente diferentes. Você quer sair do Brasil porque tá ruim e você quer ir para qualquer lugar a todo custo? Ou você realmente quer fazer uma vida fora
do país com todas as coisas boas e as coisas ruins. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na escola da minha filha, uma criança foi dar um beijinho numa amiguinha, a amiguinha falou, não me beija porque espalha germes. Né? Aqui é a cultura do não me toque, do não me abraça. Tem uma coisa que você colocou no teu texto, esse que bombou, né, na internet, que é: se você tem pais ainda vivos que precisam de você, pense bem, né? É um rompimento muito forte. Eu falo isso porque eu sou neta de imigrante, nenhum dos meus avós são brasileiros, né? E eles deixaram os países deles abruptamente, nunca mais viram os pais. E eu fico pensando como é que são para esses pais verem os filhos indo embora. Eu fico com culpa, às vezes, de estar aqui também. Hoje em dia tem o Skype, tem uma tecnologia maravilhosa que você permite você falar com todo mundo, mas não é a mesma coisa do que estar numa emergência, do que estar num aniversário, do que estar num casamento. O brasileiro de classe média alta tem um conforto que não existe no mundo inteiro. Você tem empregada, você tem faxineira, você tem babá, você tem motorista, você tem porteiro. Aqui você não tem nada disso. Então, você está pronto para abrir mão da mordomia, porque você vai passar o fim de semana com seu filho, 24 horas, você está pronto para isso? E sim, você vai abrir mão, porque o preço de uma babá aqui é $15, de 15 a 20 dólares a hora. Então, um cinema para você, o ingresso é $12, né? Um cinema acaba custando 80, 90, porque não é o cinema. São as 2 horas do cinema, mais 1 hora para ir, 1 para voltar, são 4 horas mais a babá. Então, assim, é um preço muito alto que você paga para morar fora. As pessoas não podem esquecer isso. Não é a Disney. Morar fora não é a Disney.